E aí galera, Cris Yuka aqui com vocês mais uma vez e hoje eu vou te mostrar como faz a aplicação para contadores. Então se você é contador no Brasil, quer ter uma carreira internacional aqui no Canadá, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como você faz essa aplicação. E aí galera, Cris Yuka aqui com vocês mais uma vez. E se você está interessado em ter uma carreira internacional em contabilidade aqui no Canadá, então vamos lá, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como é que você pode fazer a sua aplicação. Eu vou escolher um determinado programa de imigração e eu vou seguir passo a passo de como você vem para cá através desse programa de imigração. Mas isso não significa que você pode escolher um outro programa de imigração para vir para cá com a decisão que você achar melhor para a sua escolha de programa de imigração. E para isso, gente, vai lá na descrição do vídeo e checa você mesmo. Vai lá, entra no link, vai direto para o site do governo, estuda você mesmo, tenha curiosidade, traduz a página para português se você não tem tanta autonomia em inglês e entende com qual programa de imigração você se identifica mais. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o site para eu mostrar para vocês como é que faz essa aplicação. Mas antes, galera, não esquece de deixar aquele like pra mim. E mesmo que você não goste do vídeo, no final você tire o like. Mas deixa um like agora pra você não esquecer, vai. Tem um monte de gente que assiste o vídeo, faz pergunta, mas esquece de deixar um like. Gente, é tão importante um like, uma inscrição no canal, ativar o sininho. Porque se você ativar o sininho, as informações quentinhas vão chegar pra você de uma maneira mais rápida. Você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu estou postando aqui no canal. Não é legal? Então ativa o sininho, galera, não perde tempo. Vamos continuar, então, fazer a aplicação. Vamos lá direto para o site do Canadá. Começar aqui o tour pelo site do Canadá, o oficial site do Canadá. Você vai vir aqui, menu, Immigration and Citizenship. E você vai vir aqui e abrir a sua conta. Se você ainda não tem a sua, dá uma checada no vídeo que eu tô deixando para vocês aqui no card. Ok? Lá ensina como vocês abrem uma conta para vocês. Então vamos lá, abrir a conta. Então vocês vão vir aqui, escolher essa opção. Para quem está aqui no Canadá, geralmente pode ter essa opção, que é para quem tem uma conta bancária aqui no Canadá. Mas a gente vai fazer um geralzão aqui, supondo que você não tem ainda uma conta bancária no Canadá. Cris Yuka, dica de imigração. Então, gente, essa é a cara da conta de vocês quando vocês abrirem. A minha eu chamei de dicas de imigração. Então, aí vai individual para cada um, de como vai ser o seu nome e sobrenome, né? A carinha da minha conta é um pouco diferente de quem está abrindo uma nova. Essa parte aqui de baixo provavelmente não vai aparecer. Se você está acessando esse caminho pela primeira vez, né? Você vai ver só essa primeira etapa aqui. Eu tenho porque eu uso esse canal, eu uso essa conta para fazer simulações para vocês de aplicações de visto e etc. Então eu vou pagar essa aplicação aqui e começar uma nova com vocês do zero. E hoje eu vou te mostrar como faz a aplicação para contadores. Então como que a gente vai fazer agora para fazer essa aplicação para trabalhar na área de contabilidade aqui no Canadá? A gente vai escolher esse tema aqui, aplicar para vir para o Canadá, que está incluindo a opção Express Entry. Então a gente vai aplicar através do programa Express Entry, tá? Existem outras maneiras de você entrar no Canadá como um trabalhador qualificado, mas hoje a gente vai fazer pelo Express Entry, ok? Então clica aqui. Esse número é um número de identificação, né? Uma identificação no sistema. E logo em seguida aparece essa tela perguntando sobre o seu Personal Reference Code, que é o seu código de referência pessoal, que é como se fosse uma identidade, né? No sistema do governo. Então esse código de referência pessoal a gente não tem, porque a gente não fez o teste de elegibilidade anteriormente. Para ter esse número a gente tinha que não ter aberto a conta ainda, né? Mas não tem problema, porque a gente pode fazer o teste de elegibilidade aqui aplicando online. E para isso a gente precisa escolher o item Express Entry, que é o programa de imigração que eu escolhi para ensinar para vocês como aplicar para ser um engenheiro aqui no Canadá e continuar a sua profissão já exercida aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então não se preocupe, porque o sistema vai gerar automaticamente um
um código de referência pessoal para você, tá bom? Então não tem problema começar por aqui. Na verdade, você economiza mais o seu tempo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como entender o código de referência pessoal, dá uma olhadinha aqui nesse ícone que está sempre dando mais detalhes sobre o que ele está querendo dizer com essa pergunta, tá bom? Então vamos lá para o Express Entry. E aí vai começar uma série de perguntas para entender se você é elegível para entrar aqui no Canadá. Então vamos lá descobrir se você é elegível para aplicar, né, para esse programa. Então aqui ele pergunta qual província você planeja morar. E se você não tem certeza ainda, então escolha uma província ou território que você tem mais interesse. Eu sempre escolho British Columbia, mas vamos escolher Ontário dessa vez. Então aqui ele diz que a língua oficial do Canadá é inglês e francês. Então você vai precisar submeter o resultado dos seus testes de proficiência, né, seja na língua inglesa ou francesa, no Express Entry, tá bom? E ele diz aqui que mesmo que o seu inglês ou francês seja a sua primeira língua, tá? Então não importa. Qual foi o teste que você fez? Então eu vou dizer que foi IELTS. Quando foi que você fez esse teste? Eu vou colocar que foi em 2022, tá, gente? Vamos colocar janeiro. Mas, se eu não me engano, esse teste tem validade de 2 anos, né? Você precisa fazer ele a cada 2 anos. Tô inventando datas aqui, tá, gente? Então, aqui é uma etapa importante porque você precisa saber qual é a nota que você precisa tirar em todas essas habilidades linguísticas para poder ser aprovado, ser elegível para usar esse programa como aplicação para morar aqui no Canadá como engenheiro. Então, eu já abri até algumas abas aqui em cima que vai fazer parte do vídeo e vou mostrar para vocês agora qual é a nota que você precisa ter nessas habilidades aqui para poder ser elegível para aplicar por esse programa. Então a gente vai falar aqui, ó, desse programa, tá? O Federal Skilled Work Program, ok? E ele fala que o CBL, né? Essa sigla significa o Canadian Language Benchmarks e está relacionada aos padrões de exigência dos níveis de inglês, tá? O quanto que ele considera você um falante fluente. E a mesma coisa vai para o francês, só que no francês ele chama de NCLC7, que eu não sei pronunciar de jeito nenhum isso aqui em francês. Eu abri esse ícone aqui para vocês verem aqui qual é as línguas que eles aprovam, né? Então tá aqui para inglês e aqui para francês. E quando a gente rola aqui um pouquinho para baixo, a gente vê quais são as notas, né, que eles exigem. Por exemplo, pode perceber que aqui para IELTS, diferente do CELP, você precisa de notas maiores aqui do que aqui, né? Mas enfim, então vamos ver aqui que o nível de exigência máximo aqui, ó, você precisa tirar 6 ou 7, 6 e 6 em todas as habilidades aqui da língua. Então vamos voltar lá e vamos colocar essa nota, né? Vamos colocar a nota mínima. Mas eu vou botar só nessa aqui que eu vou botar 7, né? No listening, porque aí é importante que você entenda as instruções perfeitamente, né? Então vamos lá. Pergunta aqui se você também tem resultados na outra língua, né? Que no caso a gente falou sobre o inglês na página anterior, então ele está perguntando sobre o francês. Então você precisa escolher de novo aqui a opção se você fez aí o seu teste de proficiência em francês. Se não, não. Mas se você tiver, gente, olha só o que ele fala aqui. Se você tiver, né, fortes habilidades, né, na língua francesa, você ganha 50 pontos adicionais. Aí ele dá mais detalhes aqui, né? É importante que vocês chequem essas informações aqui sempre que estiver preenchendo esse formulário, tá, gente? Eu não tenho como dar todos os detalhes da aplicação, mas eu deixo sempre na descrição do vídeo o endereço do site do Canadá, direto do governo, onde vocês vão fazer essa aplicação, porque nem todo caso é igual ao que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tendo um modelo padrão, digamos assim, mas existem algumas variáveis que aí vocês precisam ler e entender qual é a sua variável. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário no vídeo para mim que eu vou responder a sua dúvida sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Ele pergunta aqui se você tem alguma experiência no Canadá, né, com a sua
a qualificação profissional. E aqui, se você tem, ela deve ser em full time, né? Então, eu vou dizer que não. Então, essa outra aqui, ela está relacionada a essa pergunta de cima, né? Porque ele diz se você teve essa experiência, qual é a classificação do NOC, né? Para a experiência que você teve. Mas como eu estou respondendo que a gente não teve experiência aqui no Canadá, então a gente vai aqui para baixo e vai escolher nenhuma das acima. Agora ele volta a perguntar a experiência, né, da sua qualificação profissional, mas nos últimos 10 anos e em qualquer lugar, né, que você tenha tido essa profissão. Não mais especificamente aqui no Canadá. E ela tem que ter sido remunerada, né? Ela tem que ter sido contínua e ela precisa ter sido full time, tá? Ela precisa ter sido em tempo integral. Então, vou colocar aqui mais de 6 anos. Mas é bem individual essa pergunta, tá, gente? Aqui ele pergunta se nos últimos 5 anos você teve pelo menos 2 anos de experiência em uma dessas áreas de trabalho aqui. Comércios industriais, eletrônico e de construção, comércio de manutenção de equipamentos e operação, supervisor e técnico de trabalhos em recursos naturais, agricultura ou alguma coisa relativa à produção, chefes de cozinha e cozinheiros, açougueiros e padeiros, enfim. Então eu vou dizer que não, mas se vocês tiveram, tem a opção aqui menos de 2 anos, mais de 2 anos, eu vou botar que não como uma resposta padrão. E aqui ele também dá uma dica, né, diz assim, se você não tem certeza do NOC que você trabalhou, então você pode achar nesse link aqui, tá bom? Você vai precisar do NOC porque é o número que identifica qual a profissão que você tem, ok? Vamos lá para o próximo. Quanto dinheiro você vai trazer para o Canadá? Tá? Então aqui nessa tabela ele vai mostrar quanto dinheiro você precisa para emigrar aqui para o Canadá, de acordo com o tamanho da sua família, ok? Então vamos abrir aqui a opção, ele diz aqui que 13.310 não é o suficiente, tá? Então vamos escolher o mínimo aqui, né? Vamos dizer que é esse dinheiro aqui que você pretende migrar, entre os 13.310 e os 16.569. Quantos membros de famílias você tem? Se você está aplicando sozinho, você vai ter que colocar 1. Se é uma família de 5, né, esposo, esposa e 2 filhos, então o número é 4. Parece óbvio, mas muitas aplicações foram devolvidas porque a pessoa não se incluiu na conta. Então, você está aplicando, então você não pode dizer que vai vir sua mulher e mais 2 filhos, ou então seu esposo e mais 2 filhos. Vai vir 4 pessoas, não 3. E no caso, se você estiver sozinho, como eu já disse, só você. Você tem alguma oferta de trabalho válida? Eu vou dizer que não. Mas galera, eu tenho vídeos no canal, que eu vou deixar aqui no card, que vocês podem procurar empregos para tentar se candidatar antes mesmo de fazer sua aplicação e ter uma oferta de emprego, tá bom? Então aqui ele pergunta a data do seu aniversário, vou colocar aqui 1982. Se você não tem como comprovar a sua escolaridade, né, através do sistema canadense, por exemplo, se você não se formou aqui ou se você não estudou aqui, então você precisa seguir um procedimento para estrangeiros, né? Que aí você precisa submeter a uma agência a sua documentação para que ela prove, através do IRCC, né, a validade do seu documento para ser igual ou complementar, ou se você precisa de fazer um curso extra, né, se tem uma desigualdade aí no ensino, para que esteja no mesmo nível educacional do Canadá, ok? Então, essa agência aqui, ela tem a nomenclatura ICA, né, que é essa aba aqui que eu deixei aberta, que é o Educational Credential Assessment, responsável por fazer a verificação do seu degree, diploma, do seu certificado válido aqui no Canadá. Então eu vou deixar o link também dessa página na descrição do vídeo, dá uma checada lá, tá, gente? Não faça a sua aplicação só pelo meu vídeo, é bom que vocês façam uma varredura de tudo aí nos sites que eu deixo na descrição do vídeo, não deixa de checar você mesmo, tá bom? Então eu vou colocar aqui que você tem um bacharel degree, e se você tiver alguma dúvida, galera, nessa pergunta, não deixa de selecionar esse botão que vai te explicar tudo no mínimo detalhe, inclusive o que é que eles chamam de diploma, o que é que eles chamam de degree, ok? Então aqui é mais uma perguntinha básica para te manter mais elegível, né? Então ele pergunta aqui se você tem estudado no Canadá full time, né, em tempo integral, 2 anos ou mais. Se nos últimos 2 anos você teve um trabalho integral de experiência canadense nessas áreas aqui, tá? Que é no NOC 0, A ou B.
que eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, gente, o que é isso. Então, quando a gente vem para o NOC, né, vou deixar também esse link aí na descrição do vídeo para vocês. Então, quando ele fala 0, ele está falando aqui se você trabalhou como gerente na área de restaurantes, de minas, né, e de pesca, né. Aqui é se você tem um diploma universitário como médico, dentista, arquiteto, engenheiro, enfim. Então aqui é para quem tem diploma universitário. E aqui é para quem tem cursos técnicos, né? Se você é um encanador, um eletricista, um chefe de cozinha. Então esses são os níveis que ele está perguntando lá. A, 0, A e B, ok? Se você teve alguma experiência nessas áreas aqui no Canadá, então você seleciona assim. Você tem algum parente aqui que seja maior de idade, né? Residente permanente ou cidadão, por exemplo, seja quem for, então seleciona assim aqui se você tiver. E se nenhuma das afirmativas aqui são verdadeiras para você, então responde que não. Pergunta aqui qual é o seu estado civil. Se você responder que é casado, vai aparecer mais opções para você de preenchimento. Se você disser que é divorciado ou legalmente separado, você também tem mais documentos para apresentar aqui, tá? Casamento anulado também precisa de prova, viúvo também precisa de prova. E common law é quem está junto há mais tempo, mas não casou oficialmente. Então, se você não casou oficialmente, mas está junto aí com a sua companheira ou com o seu companheiro, então você vai escolher essa opção, tá? Eu vou escolher a opção de solteiro aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Mas a qualquer momento vocês podem me perguntar aí na descrição do vídeo ou até mesmo nas minhas redes sociais e e-mail, ok? Então aqui ele já diz que legal, né? Baseado nas suas respostas, você é elegível para entrar aqui no Canadá através do programa Express Entry. E ele diz que você precisa clicar aqui no botão de continuar para você achar o guia que você deve seguir, os passos para você completar o seu perfil aqui no Express Entry, né? E depois que você construir o seu perfil, você precisa revisar o seu perfil e depois disso submeter, tá? E no Step 2, ele diz que depois que você submeter o seu perfil, você vai perceber que você vai receber uma página que vai confirmar que o seu perfil foi submetido. E aí você vai receber mais informações nessa etapa, né? Logo após você submeter a sua aplicação, né, o seu perfil, você vai receber uma mensagem na sua conta de confirmação que eles receberam a sua aplicação, ok? Vamos lá continuar. Aqui você vai colocar o seu último nome, o seu primeiro nome, o seu gênero e a data do seu aniversário. E aqui ele te pergunta mais uma vez, né, qual é o seu status civil. Então eu vou repetir a resposta que é solteiro. Então essa é a cara do perfil que você precisa preencher todos esses formulários aqui antes de submeter, é claro, né? Até porque nem aparece a opção submeter aqui, só vai aparecer quando tiver tudo preenchido, ok? Então aqui ele pergunta sobre detalhes pessoais, detalhes de contato, aqui sobre o grau de escolaridade e os testes de proficiência na língua. Aqui mais detalhes sobre a sua aplicação. Aqui é sobre se você está usando um representante ou está fazendo você mesmo. E aqui é praticamente o seu histórico de trabalho, ou seja, o seu currículo, né, as experiências profissionais que você teve. Então vamos abrir um por um aqui para eu poder mostrar para vocês como é que vocês fazem essa aplicação. Então vamos lá abrir o formulário de detalhes pessoais. Então aqui ele já preencheu automático, né, com o nome que eu botei lá, né, meu último nome, Dicas de Imigração, e meu primeiro nome, Cris York, que é o nome do meu canal. Então aqui você seleciona Next. Aqui também ele já preencheu, né, com o meu gênero e a data do meu aniversário. E aqui ele precisa saber onde você nasceu. Então vou colocar aqui brasileira com muito orgulho e a cidade que eu nasci, Natal. Aqui botei que eu nunca tinha casado. Aqui ele está perguntando para você falar um pouco sobre o documento de viagem que você vai ter. Então, geralmente, brasileiro que vem para o Canadá usa o passaporte. Então, aqui ele está perguntando sobre o seu passaporte, né? Então, você vai dizer que sim, que você tem um passaporte ou um documento de identidade nacional. Aqui ele, na segunda opção, ele está perguntando sobre documento de identidade, né? O tipo ou passaporte. Então, eu vou escolher passaporte porque, geralmente, quem usa um documento de identidade nacional
Por exemplo, seria os americanos que iriam entrar aqui, né? Porque eles têm acordo que não necessariamente precisam usar o passaporte deles para entrar aqui, que de repente uma licença de motorista já é o suficiente. Desde que tenha foto, o seu nome completo e todas as informações, da onde você nasceu e tudo mais, ok? Então aqui você precisa colocar o número. Eu vou inventar aqui um número, só pra gente preencher essa parte. E o meu passaporte foi emitido em que país, né? Então, se foi emitido aí no Brasil, então, galera, coloca Brasil. Então, aqui a data de emissão. Eu inventei, é claro, uma data aqui, mas eu sei que o seu passaporte tem 10 anos, né, de validade. Então, vamos salvar. E aí ele já adicionou aqui o documento. Vamos pro próximo. Aqui ele pergunta se você já aplicou para algum programa de imigração do Canadá antes. Eu vou dizer que não. E aqui ele pergunta sobre a sua cidadania. Então, vou colocar aqui que a cidadania brasileira. E se você tiver mais de uma cidadania, né? Então, você vai inserindo aqui linhas o suficiente para preencher todas as cidadanias que você tem. Ok? E aqui é o país de residência, onde que você está morando. Então, eu vou sugerir que você está morando no Brasil. Lembrando que se você está aqui no Canadá estudando, visitando e está fazendo essa aplicação daqui do Canadá, lembre-se que você não é ainda um residente permanente ou um cidadão. Então, a sua residência com certeza não é aqui. Você está aqui temporariamente, então você não pode colocar Canadá, ok? Mesmo caso quem está na Irlanda ou quem está em Portugal ou em qualquer outro país sem o visto de residente permanente ou de cidadão, por exemplo. Então, você tem que colocar Brasil. E agora no item de família, né, ele está perguntando quantas pessoas vai vir com você. Então, ele até dá um exemplo aqui, né? Sua esposa, seu parceiro e dependentes. Então, se você tiver, então não se esquece de se incluir na conta, tá bom? Minha esposa e mais 2 filhos, então são 4 pessoas. E aqui, quanto dinheiro você pretende trazer para o Canadá? Então, lembra que a gente falou lá uma média de 13 a 16 mil, né? Então, eu vou colocar aqui 16 mil. Ele está perguntando se você tem algum parente aqui que é cidadão ou que tem um permanente residente no Canadá. Então, que é maior de 18 anos, eu vou dizer que não. Então, salvar e sair. Então, você veja que agora está aparecendo como completo. Então, a gente vai ter que preencher todas essas aqui. Todas essas têm que ter essa mesma carinha, tá bom? Então, vamos lá preencher o formulário de contatos e detalhes. Esse é bem simples. Aqui ele pergunta em qual língua você prefere utilizar, né, como a comunicação com o governo, através de e-mail, mensagem, etc. Então, vou colocar o inglês. E aqui ele pergunta o seu e-mail. Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui, que caso vocês também já tenham alguma dúvida sobre o processo, por favor, não deixe de mandar um e-mail para mim, que eu posso tentar ajudar vocês no que for preciso, tá bom? E no que eu puder. Então, salvar e sair. Então, mais um completo. Então, vamos continuar. Aqui ele pergunta qual é o seu nível educacional, né? Se você terminou o seu 2º grau, né? O seu ensino médio, ou se você tem um diploma, né? Universitário. Então, eu vou dizer que sim. Então, aqui, qual é a sua área de estudo, né? Então, eu não vi a opção relacionada com a contabilidade e me parece que não tem, né? Tem business, tem gerenciamento, marketing e serviços de suporte relacionados, tem lei, mas assim, eu vou colocar outras porque não tem contabilidade especificamente, então não quero arriscar. Quando você terminou? Então vamos dizer aí que você terminou em 2004, no mês de janeiro. Então ele está perguntando se você ainda está cursando, vou falar aqui, não. Qual é a duração do curso? Vou botar 5 anos. Full time. Então, fez em tempo integral, ou precisa ter um diploma ou um certificado, né, no Brasil. Concluímos no Brasil, a cidade, eu vou colocar aqui, vou colocar Natal, porque eu sou de Natal, cidade maravilhosa. Eu vou colocar aqui a universidade em que eu me formei. Então, você coloca a universidade de vocês e o nível, vou continuar dizendo aqui que é bacharel. Mas aí, gente, se você fez um master degree, um doutorado, né? Então, escolhe essa opção aqui de baixo, tá certo?
A gente faz sempre uma coisa geral aqui, né? Então ele pergunta aqui se eu tenho algum diploma ou certificado no Canadá. Vou dizer que não. Aqui ele já pergunta se você já tem alguma documentação emitida pelo ECA, né? Que é a avaliação do seu credenciamento educacional, ou seja, a validação do seu diploma. Então é importante que antes de preencher isso daqui, de repente você já trabalhe nisso antes de fazer, tá? Então eu vou dizer que sim, partindo da premissa que já foi feito isso, né? Você já teve a validação do seu diploma, tá? Para incluir aqui. Aqui ele pergunta qual é a organização que você escolheu. Aqui ele já tá até uma dica para vocês, né? Que vocês podem fazer uma pesquisa no Google aí, colocar qualquer uma dessas aqui para validar o seu diploma. Eu vou colocar essa daqui, mas enfim, tem muita gente que usa essa aqui também, tá bom? Mas eu vou colocar essa daqui. E agora você precisa dizer quando foi que eles fizeram essa avaliação, né? Então vamos dizer que eles fizeram em 2022, até porque isso tem uma data de validade de 5 anos, tá? Então se vocês fizeram aí em 2017, por aí, então vocês vão ter que fazer de novo. Eu sempre coloco janeiro só porque vem o primeiro mês na cabeça, então. Aqui, galera, você vai ter que ter o certificado na sua mão para você poder escrever aqui o número desse documento, tá? Tô inventando aqui o número. Pergunta qual foi o resultado dessa avaliação do ECA, né? Se ele considerou ainda o seu nível de bacharel na área que você está fazendo, então seleciona aqui e salva e adiciona. Então perceba que está aqui, você também pode modificar a qualquer momento, sempre confira se você fez certo, tá bom? E vamos para o próximo, que agora é sobre o nível de proficiência na língua que você escolheu, seja inglês ou francês. Então aqui a pergunta é se você pode se comunicar em inglês ou em francês, ou nas duas, né? Então você vai colocar aqui, se você está aplicando para as duas, coloca as duas, ó, lógico, né? Você só não pode colocar para nenhuma, porque senão o seu perfil vai ser excluído, tá bom? Então vou colocar em inglês. Então aqui ele repetiu, né, as perguntas que a gente vinha respondendo lá atrás. E agora aqui ele está perguntando qual é a versão. E olha só, que são os testes de proficiência que eles aceitam, as versões que eles aceitam, tá bom? Então dá uma olhada nisso, galera. Então aqui vamos escolher o IELTS. Todas essas informações aqui, ó, vai estar no seu certificado de proficiência, tá? Aqui é a data que você fez o teste e aqui é a data que o resultado saiu. Então como eu não sei aqui, vamos tentar botar aqui que saiu. Nem sei se isso vai ser permitido, né? Eu nem sei. Mas dadas as informações aí, tá no seu certificado, ok, gente? Aqui ele já pergunta... Aqui a gente já respondeu no relatório anterior, né? No questionário anterior. E lembre que a gente abriu aqui, né, esse ícone para mostrar para vocês qual é o nível mínimo aceitável. Então a gente colocou o nível mínimo aqui. E aqui eu respondi que não. Ele está perguntando se eu tive algum outro... teste de proficiência na área de inglês ou na área de francês, por exemplo. Eu respondi que não. Esses meus dados, eu gostaria de lembrar que são fictícios, tá? Não são reais, né? Pode até vir aqui com o número do certificado eu coloco 0, né? No meu passaporte eu coloquei 0. Então vocês precisam de certeza na hora que vocês estão preenchendo isso aqui. Então peguem o certificado de vocês e preencham olhando para as datas, olhando para o número corretamente, olhando para as notas que você tirou, tá bom? Isso são números aleatórios, são datas aleatórias, só para eu ter essa visão aqui de completo, tá? Então vamos lá para detalhes da aplicação. Esse aqui é maravilhoso, né? Ele está perguntando onde que você quer trabalhar, né? Onde que você quer morar. Então seleciona tudo para abranger o Canadá inteiro e você ter mais a possibilidade de recrutamento, tá bom? Porque você vai estar disponível para morar em qualquer lugar, tá? E aqui são British Columbia e Ontário. Pergunta se eles podem usar as informações do seu questionário nesse processo de seleção. Então você vai dizer que sim. E que sim. Ele está só pedindo a sua autorização para usar as informações que você colocou aqui nessa aplicação quando eles quiserem, quando forem necessário. Então, sim, não há nada de mais nisso, tá bom? Aqui ele está perguntando se você recebeu um certificado de nomeação vindo de alguma província ou território. Eu vou dizer que não. Salvar isso aí. E esse daqui é bem simples, é sobre o uso de representante. Aqui ele pergunta se você está usando algum representante. Eu vou dizer que não.
Se você se identifica com alguma delas, então mude aqui a sua resposta. E o último e mais importante, que é através dele que você vai ser chamado para vir morar aqui no Canadá, né? Vai receber um convite de trabalho, vai receber um convite de imigração, porque é através dele que o Canadá vai perceber, olha, essa pessoa é boa, ela tem uma boa qualificação profissional, então é ela que queremos aqui, ou então é ele que queremos aqui. Então, gente, como a gente faz? Primeiro, vocês têm essa caixa aqui que vocês podem digitar o nome da profissão, como vocês podem procurar ela aqui embaixo. São bastante opções. Pra gente não demorar muito aqui, ficar procurando. Então, eu vou colocar aqui, às vezes você nem precisa colocar todo o nome, já aparecem algumas opções. Então, vamos colocar esse daqui, que eu acho que é um dos tops dos cargos, né, de que ganha um salário bem significativo aqui. Acho que uma média de 128, 130 anual. Aqui você vai colocar a data em que você se formou, tá bom? Em que você começou a exercer a sua profissão, tá? Dá uma lida nessas iniciais aqui, que ele diz quando que você se qualifica quando você tem um comércio e quando você se qualifica quando você tem um emprego. Então, quando você tem um emprego, você se qualifica a partir do momento que você se graduou. E quando você tem um comércio, você se qualifica a partir do momento em que você colocou em prática as suas qualificações. Próximo. Então, aqui eu já respondi que não. Ele pergunta se eu tenho algum certificado de qualificação de alguma província ou território do Canadá. Eu falei que não. Eu também respondi aqui que não. Relacionado a se eu tenho alguma oferta de trabalho. Então, já preenchi tudo para vocês. E aqui ele pergunta se eu tenho algum histórico profissional, né? E eu disse que sim, é claro. E ele pergunta quando que eu comecei a minha carreira profissional, né? Quando que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, eu já disse que foi logo após aqui a minha formação profissional, né? Aqui ele pergunta se eu ainda estou nesse emprego. Eu respondi que não. Mas é porque eu estou fazendo uma simulação de opções para vocês, né? Eu acredito que todo mundo sabe fazer currículo aí, né? Então, se você continua nesse emprego, então é claro que você não pode dizer que ficou até janeiro. Então, você ainda está no emprego. Aqui eu coloquei quando eu saí do emprego. Aqui é sobre as horas de trabalho, que no Brasil eu acredito que são 44 horas, né, semanais. Aqui é o número do NOC que eu escolhi como exemplo, tá? São auditores fiscais e contadores. E aqui é uma sugestão de título de empregos aqui no Canadá, ok? Se vocês têm dúvidas de como achar os títulos de emprego aqui no Canadá, me fala através dos comentários aí embaixo, que aí eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Aqui eu estou dizendo que eu trabalho no governo, né? Porque eu também não conheço muitas empresas com relação a isso, não é minha área. Então, lembre-se que todas as informações que eu coloquei aqui, elas não são verdadeiras, né? Eu criei um personagem. Aqui eu coloquei que foi no Brasil e em Natal. Só que aí, pessoal, lembre-se que essa data aqui de término de trabalho é 2016. Então, eu preciso complementar porque a gente está em 2022. Então, eu salvo e adiciono. E aí eu vou para a segunda que eu já fiz aqui para vocês, tá bom? E na segunda começa com 2016. E vai até setembro, e eu estou dizendo agora que eu ainda continuo nessa posição profissional, ok? Então, trabalho por 44 horas, são as mesmas perguntas, né? Mantive aqui o auditor financeiro e contador, mas mudei aqui para chefe de contabilidade. De repente, eu estou sugerindo aqui que eu tive uma promoção profissional, ok? E aí, os mesmos dados, governo do Brasil, Brasil e Brasília, mudando de cidade, tá? Então, salvar e adicionar. E vamos pro próximo. E aqui ele pergunta se você pode participar de uma pesquisa do recrutamento e seleção do IRCC, tá? Então, eu vou dizer que sim, né? Ele pergunta, eu acho que é importante, antes de você responder isso aqui, já terem feito esse processo aí, que aqui ele está perguntando se você já procurou algum emprego na sua área, né? Então, vou dizer que sim, porque é legal que vocês façam isso, né? Lembre-se que isso é um recrutamento, né? Isso são perguntas voltadas do RH, então, de uma certa forma, também eu acredito que eles querem ver a sua atitude sobre isso. Eu não acredito que responder que não, eu nunca tenho visto, né? Eu não chequei nada de trabalho no Canadá e eu também não tenho um plano de trabalhar no Canadá, então acho que essa daqui
Não é aplicável de jeito nenhum. Então, responde uma que você já tem aplicado no trabalho. Eu tenho muitos vídeos no canal. Eu tenho uns 2, 3 vídeos no canal que fala, que te explica, mostra os sites de emprego aqui no Canadá. Então, dá uma olhadinha. Vou deixar no card do vídeo aí para vocês. Dá uma olhadinha neles. Também tem um vídeo que te ensina como solicitar, né? Adquirir um job offer. Então, também dá uma olhadinha nele antes de preencher isso daqui, tá, gente? Então, eu até recomendo que você faça alguma aplicação para algum emprego aqui, mesmo que você ainda não seja um cidadão canadense, tá? Porque você também pode entrar aqui através de uma oferta de trabalho, tá bom? Então, eu vou dizer aqui que você já fez a aplicação, tá bom? Mas eu tô supondo que você já fez aí o seu dever de casa. Aqui ele já tá perguntando também sobre a sua educação, né? Se você já checou se a sua educação é válida, sua validação de diploma, então também aconselho a vocês já terem feito isso, tá? Até porque, gente, essas perguntas vai te direcionar para o topo da lista, tá? Então, observa que é um processo de seleção, então, ou seja, quem tiver a melhor resposta, quem tiver a melhor experiência, quem tiver já na frente aí nessa jornada, vai estar mais apto a ser selecionado, ok? Com quem você checou essa informação? Então, você pode selecionar essa daqui, né? Um departamento de serviço federal ou provincial. Você pode selecionar também essa daqui. Você pode selecionar também essa daqui, que é sobre um advogado ou um consultante de imigração. Mas aí tem que prestar atenção, que se você está aplicando sozinho, né? Talvez essa daqui não seja uma boa opção. Mas, claro que você também pode pagar um serviço extra só por isso, né? Então, eu já preenchi para vocês aqui o que eu sugiro que vocês selecionem, né? Acho que também não tem problema se vocês selecionarem aqui amigos, parentes ou desde que você selecione tudo. Não tem problema você selecionar ela se você deixar algumas outras mais sérias selecionadas, tá? Mas se você selecionar somente amigos e parentes, então não é muito legal. Mas você pode deixar até todas aqui selecionadas, não tem problema. Aqui ele pergunta sobre... ele disse que alguns trabalhos no Canadá são regulamentados e se você precisa de uma licença ou de um certificado para praticar esses trabalhos, né? Ele está perguntando se você sabe se a sua ocupação primária ou comercial é regulamentada. Então, eu vou dizer que sim. E aqui, gente, é bem importante, tá? Eu recomendo fortemente que você vá primeiro tentar validar o seu diploma antes de vir aqui fazer o seu perfil, tá? Então, eu selecionaria todas. Aqui ele está perguntando se você já contactou a empresa responsável, né, por licenças e certificados, se você já enviou a sua educação credencial, se você já completou todos os requerimentos, né, de upgrade sobre a sua língua e habilidades, se você passou nos exames. Então, gente, eu acabava preenchendo tudo aqui, tá? Exceto aquelas que realmente não tá aplicadas a você, como, por exemplo, completou aqui um estágio de trabalho, né? Se você não tá aqui, não tem como você completar isso, tá bom? Então, vamos salvar e sair. E aqui tá o nosso relatório todo completinho. Então, você vai ter que apertar nesse botão aqui, continuar. Depois que você apertar nesse botão, vai aparecer para vocês uma tela onde você vai precisar assinar numa assinatura digital, que é confirmando, né, que o seu profile, o seu perfil está sendo submetido. E depois disso, o governo manda para você tipo um feedback, né, dizendo em que programas o seu perfil foi aceito. Tá bom? Então pode ter sido aceito em outros programas de imigração também. Essa é a coisa boa para se dizer. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um like para mim. Não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, galera, gostaram do vídeo? É fácil? Então faça você mesmo. E se você gostou do vídeo, galera, deixa um like para mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece, por favor, isso é tão importante para mim. Muito obrigado por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.